Olá, todo mundo. Estamos aqui na nossa quinta aula nesse período da quarentena e nós vamos entrar agora num conteúdo, que será o Brasil e a construção de sua república, da República Brasileira. É importante salientar agora que pode parecer estranho, nós estávamos ali falando sobre Revolução Russa, Primeira Guerra Mundial, que são acontecimentos do século XX, e agora nós regredimos para um contexto ali do final do século XIX. É porque nós estamos sempre seguindo dois roteiros, Nós estamos seguindo um roteiro em escala mundial, ou seja, uma história geral do mundo, e também temos que seguir o roteiro da história do Brasil, Então, esses dois roteiros, quase sempre eles vão estar em temporalidades um pouco atrasadas um do outro. Então, enquanto a gente, para a história mundial, nós já estamos ali no século XX, para a história do Brasil, a gente ainda está aqui trabalhando com o século XIX. Mas, logo a gente vai, acho que vai chegar e vai entrar num acordo aí entre essas duas temporalidades. E esse conteúdo de história da República no Brasil, eu optei por dividir ele em duas etapas, igual fiz com o conteúdo de Primeira Guerra Mundial, porque eu acredito que também seja um conteúdo de difícil assimilação, que se eu colocasse aqui de uma forma total, ia ficar muita coisa para uma aula só, então eu preferi dividir. Então vamos lá. A construção de uma república, parte 1. Vamos passar aqui. Bom, nessa aula nós vamos começar, pela questão dos antecedentes ou do contexto que leva à proclamação da república. Existem muitos motivos, muitas razões pelas quais o Brasil deixou de ser uma monarquia no final do século XVIII e passa a ser uma república. Mas eu elegi 3 principais causas para isso, e elas são, respectivamente, a Guerra do Paraguai, a Revolução Industrial e a assinatura da abolição da escravidão. São 3 acontecimentos, ou, na verdade, 2 acontecimentos e um processo, que a Revolução Industrial ela é um processo, ela não se dá em um período de tempo curto, ela começa no século XIX e perdura por todo o século XX, mas são contextos que vão fazer com que a monarquia se dissolva, vá se degradando até o ponto em que ela é finalmente destronada, literalmente. Então, a Guerra do Paraguai, a gente não vai entrar muito em detalhes, mas por que a Guerra do Paraguai, essa guerra entre Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina, foi uma guerra tão importante para a história do Brasil? E principalmente porque que ela levou diretamente à proclamação da República. Porque durante a Guerra do Paraguai, quando os filhos dos brancos, dos fazendeiros brancos, eram convocados para o conflito, que foi, lembrando, um conflito horroroso, um conflito extremamente... Todo conflito é horroroso, obviamente, mas a Guerra do Paraguai, ela foi uma guerra extremamente... Foi marcada por muitas chacinas, por muitas imagens de carnificina, Foi uma verdadeira carnificina. Então, os filhos dos senhores brancos, os ricos, eles muitas vezes se acovardaram diante da guerra. E o que é que os pais faziam para não enviar seus filhos, os grandes proprietários de terra? Enviavam escravos. Então, no lugar dos filhos, dos senhorzinhos brancos, quem ia lutar na guerra, quem ia morrer na guerra, eram os escravos. Isso, no primeiro momento, soa horrível, e de fato foi horrível. Você, além de ser escravizado, você é enviado para uma guerra sem nenhuma chance, muitas vezes sendo sujeito a passar por uma morte horrível. Mas isso, no final das contas, foi um feitiço que virou contra o feiticeiro, porque esses mesmos senhores brancos que enviaram esses escravos para o fronte de batalha, acabaram meio que dando poder a esses escravos. Por quê? O escravo ia para a batalha.
na batalha, muitos desses escravos provaram o seu valor. Provaram que eram pessoas tão capazes, tão inteligentes e tão corajosas quanto os brancos. Isso, inegavelmente, mesmo a sociedade sendo extremamente racista, não tinha como isso ser apagado. Então, diversos escravos tornaram-se extremamente importantes no conflito, e depois do conflito não tinha como você, vamos retornar essas pessoas para a mesma função de escravizados, porque a opinião pública já estava sendo modificada. Então as pessoas olhavam para os escravizados de uma outra forma, como heróis, muitos deles, ao retornar da Guerra do Paraguai. E só salientando, a Guerra do Paraguai foi uma guerra vencida pelo Brasil. Mas ela gerou, além dessa questão dos escravizados se tornarem, acabarem sendo colocados numa posição melhor diante da sociedade, ela também colocou os militares, de uma forma geral, como de uma posição melhor. Então, os militares, sobretudo os das altas patentes, começaram a pensar em a querer manipular o poder, né? Começaram a sonhar com o poder. Então, a Guerra do Paraguai deu poder, empoderou ao mesmo tempo uma parte da classe dos negros escravizados e também a classe militar mais alta. A seguir, nós temos o processo da Revolução Industrial. A Revolução Industrial, que é um processo, né, que se desenrola durante todo o final do século XX, final do século XIX, início do século XX, é um processo que de forma geral, né, de forma bem simplificada, faz com que surjam indústrias, né? Indústrias que produzem muitos produtos ao mesmo tempo. Então não são mais artesãos que fazem a peça vão lá montando peça por peça de forma, né, lenta. Começa a se automatizar o processo de produção, e isso gera uma grande disponibilidade de produtos que precisam serem vendidos. Então, no Brasil, assim como no resto do mundo, né, vai existir a necessidade de que esse país se adeque a essa nova realidade do mundo, onde existe uma grande produção de mercadorias e também precisa existir uma grande quantidade de mercado consumidor. Então, para os grandes empresários, sobretudo os ingleses, né, a Inglaterra é a grande potência industrial, né, a primeira que se industrializa, não é interessante que ainda exista, primeiro, um país que ainda tem escravos, ou seja, que tenha pessoas que não têm poder de compra, né, lembrando, escravo não recebe, e também que países que tenham monarquias absolutas, como era o Brasil. Então, a monarquia, ela não é bem vista por um sistema capitalista, industrial, internacional, como o que passou a existir durante a primeira Revolução Industrial. Resumindo bem aqui a questão, não era mais interessante existir um rei, não era mais interessante existirem escravos. Era interessante que se existissem democracias e que se existissem pessoas livres com poder de compra. Então, a Revolução Industrial, ela vai minar todas essas outras monarquias que ainda existiam no período. Apesar da Inglaterra também ser uma monarquia, né? Mas a monarquia inglesa, ela possui algumas diferenças da monarquia brasileira. O que vale reter é isso. A Revolução Industrial necessita de mercado consumidor e necessita de democracias livres, né? de um sistema democrático. E a terceira coisa, que é até um resultado também dessa Revolução Industrial, é a abolição da escravatura, né? Então, ao mesmo tempo que a Inglaterra, ela semeia, né, os sistemas abolicionistas, né, ela semeia o fim da escravidão, ela também semeia o fim das monarquias, né? Então, no Brasil, a Inglaterra exerceu grande influência para que ocorresse a abolição da escravidão, que veio a acontecer em 1888 com a assinatura da Lei Áurea pela princesa Isabel. Então, a liberdade dos negros, né, dos negros escravizados,
ela também contribuiu para a República. De que forma? Os últimos grupos que apoiavam a monarquia no Brasil eram justamente os grandes produtores, sobretudo os grandes produtores de café. Então, para essas pessoas, a assinatura da Lei Áurea foi assim, a gota d'água para que eles abandonassem de vez o barco da monarquia. Então, a monarquia que já tinha sido abandonada lá na Guerra do Paraguai, né? Lembrando aqui, na Guerra do Paraguai, a monarquia já foi abandonada pelos militares, agora também era abandonada pelos grandes agricultores, ou seja, alguns dos grandes grupos de poder do Brasil foram abandonando a monarquia e no final ela não tinha mais ninguém de poder que a defendesse. E aí ela acaba caindo. Então, lembrando, só para fechar aqui esse ponto, Guerra do Paraguai, Revolução Industrial, fim da escravidão. Os 3 principais pontos que levam ao contexto da proclamação da República. Bom, a proclamação da República, né, que foi declarada em 15 de novembro de 1889, foi um processo interessante. Por quê? Quando nós pensamos numa mudança de regime para o outro, ou seja, saiu a monarquia, entrou a república, saiu um regime absoluto, né, onde o rei tinha todos os poderes, entra um regime democrático, teoricamente. Então, quando a gente pensa nessas mudanças, geralmente nós pensamos em conflitos, né? Conflitos entre os que estão querendo ocupar o poder e os que estão deixando o poder. No caso do Brasil, tanto na independência quanto na República, isso não aconteceu. Esses 2 processos no Brasil, que em outros países tiveram guerras civis, levantes populares para que eles pudessem acontecer, aqui tudo foi resolvido na base da camaradagem, né? Na base da camaradagem. Ou seja, não existiu no Brasil, nesses 2 contextos, um elemento popular. Não foi o povo que estava insatisfeito com a monarquia que foi lá e a derrubou. Foram grupos muito poderosos, as elites, que realmente já estavam insatisfeitas com a monarquia e a derrubaram. E o fizeram de uma forma até teatral, assim, até montada. Parece que não foi uma coisa espontânea, né? Não foi que esses militares que declararam a república estavam ali insatisfeitos, estavam lutando. Não existiu, tanto é que nem existiu a necessidade de utilizar a força, né? Os militares que declararam a república o fizeram de uma forma muito tranquila. Aqui está uma pintura que representa esse momento. Vocês podem observar, aqui a praça, né? A praça lá do Império, do Rio de Janeiro. E nessa praça, era a praça do Império mesmo, né? Era onde o imperador passeava, enfim, existia toda uma locomoção aqui. Era uma espécie de passeio público. E aqui estão os generais, né? Os marechais que declararam a República, sendo o principal deles o Marechal Deodoro da Fonseca, que foi quem ergueu, né, está lá em cima do cavalo, ergueu a sua espada, declarou a República. E não existe uma multidão tão grande assim acompanhando isso. Inclusive existe a fala, né, de que a população brasileira viu a chegada da República de forma bestializada, ou seja, as pessoas de um dia para a noite viram, agora nós somos uma república. E daí? O que é que isso muda na minha vida? Não mudou nada para eles. Então, é um processo que se dá de forma totalmente diferente de outros países. Não existe um levante popular, não existiu uma revolução, como foi na França, né? Não existiu. Nem muito menos uma revolta popular, como foi na Revolução Russa. Foi algo assim, tranquilo, ordeiro, assim como os militares gostam. E para vocês terem uma ideia disso, né, eu vou ler aqui para vocês
Deixa eu fechar aqui minha câmera. Vou ler aqui para vocês esse trecho do livro do Machado de Assis, Essal Jacó, onde o Machado, né, com a sua grande eloquência, narra como teria sido, né, como foi para um transeunte daquela época, né, lembrando que Machado de Assis conviveu nesse contexto, né, ele viu a chegada da República, e assim ele narra como foi que ela foi proclamada, né, como estava o ambiente naquele dia. Então, o personagem, né, do Machado notou que a pouca gente que havia ali não estava sentada, como de costume, olhando à toa, lendo gazetas ou cochichando à vigília de uma noite sem cama. Cochilando à vigília de uma noite sem cama. Estava de pé, falando entre si, e a outra que entrava ia pegando na conversa sem conhecer os interlocutores. Assim lhe pareceu, ao menos. Ouviu umas palavras soltas, Deodoro, batalhões, campo, ministério. Algumas ditas em tom alto, vinham acaso para ele a ver se lhe espertavam a curiosidade e se obtinham mais uma orelha às notícias. Não juro que assim fosse, porque o dia vai longe e as pessoas não eram conhecidas. O próprio Aires, se tal coisa suspeitou, não a disse a ninguém. Também não afiou o ouvido para alcançar o resto. Ao contrário, lembrando algo particular, escreveu a lápis uma nota na carteira. Tanto bastou para que os curiosos se dispersassem, não sem algum epíteto de louvor, uns ao governo, outros ao exército. Podia ser amigo um do outro. Quando Aires saiu no passeio público, suspeitava alguma coisa e seguiu até o Largo da Carioca. Poucas palavras e sumidas, gente parada, caras espantadas, vultos que arrepiavam o caminho, mas nenhuma notícia clara nem completa. Na Rua do Ouvidor, soube que os militares tinham feito revolução. Ouviu descrições da marcha e das pessoas, notícias desencontradas. Então, portanto, aqui o Machado, ele narra de uma forma bem, né, à sua maneira, as impressões que um popular teria do dia da proclamação da República. É um texto que ele reflete bem essa impressão de que o povo ele não entendeu bem o que estava acontecendo, né? Nem mesmo as próprias pessoas que moravam no Rio de Janeiro, onde a República foi proclamada. Então, que dirá o restante do povo brasileiro, as pessoas que moravam no Nordeste, as pessoas que moravam no Norte, que demoraram dias para saber o que de fato tinha acontecido, né? Porque não existia um WhatsApp para você enviar a notícia. Então, é um contexto em que muitas vezes a gente pensa, a República foi proclamada, o povo deve ter ficado animado. O povo não se importou. O povo não, e quem estava lá, né, não entendeu, e o povo no geral não se importou. É uma questão interessante. Então, quais eram os grandes projetos de república, né? Eu disse lá no início que a república ela foi proclamada por grupos poderosos. Ela não foi proclamada pelo bem do povo, ou pelo povo, ou, né, para o povo. Ela foi proclamada porque existiam projetos e existiam interesses. O primeiro desses grandes interesses eram justamente dos grandes proprietários de terra, né? Aquelas pessoas que foram prejudicadas pela Lei Áurea, enfim. O que eles queriam? Eles queriam uma república federalista com autonomia dos estados, como foi nos Estados Unidos. Então, é interessante vocês entenderem isso. Por que será que esses grandes proprietários de terras queriam uma república federalista? E, sobretudo, por que uma república federalista nos moldes americanos? Porque, se vocês lembrarem bem, os Estados Unidos, quando declarou sua independência da Inglaterra, ele se constituiu, né, enquanto uma república também, mas uma república escravagista, uma república que manteve seus escravos. E como ele fez isso?
através desse federalismo dos estados. Então, os estados que estavam nas regiões que plantavam, né, o algodão, né, sobretudo que plantavam o algodão, que necessitavam dos escravos, eles não aboliram a escravidão. A escravidão dos Estados Unidos permaneceu até a Guerra de Secessão, né, quase no contexto da Guerra de Secessão, a Guerra Civil Americana. Então, vocês percebem que o que é que esses grandes proprietários de terra queriam? Eles queriam justamente que em seus ter um poder, ter uma república, mas terem o poder em seus estados para que eles pudessem manter o regime escravocrata. Então, por isso que eles queriam se espelhar nos Estados Unidos, porque foi isso que eles fizeram. Os Estados Unidos se tornou independente, constituiu uma nação, constituiu uma república, mas manteve a escravidão. Já os militares queriam uma ditadura com poder centralizado, influenciado por ideais positivistas. Essa ditadura, esse poder, né, vai dessa questão, né, de que o exército ele queria ser o grande senhor da nação. E esses ideais positivistas são ideais que nós talvez conheçamos bem e vamos entender melhor à frente quais eram esses ideais. O terceiro grupo eram grupos urbanos, né? Eles queriam uma democracia liberal pautada nos ideais de igualdade, né, jurídica, como no modelo da Revolução Francesa. Então, esse terceiro grupo é o grupo idealista. É o grupo que esperava que a República trouxesse a igualdade prometida. É um grupo de intelectuais, né, os intelectuais urbanos, que lutaram, né, durante muito tempo para a derrubada da monarquia e achavam que essa derrubada da monarquia traria, de fato, mudanças para o país e que traria uma igualdade tão almejada. Então, esse grupo certamente é o grupo que não seria vitorioso na sua pauta, né? Era o grupo formado pelo pessoal mais idealista, pessoal que não tinha tanto poder, principalmente não tinha poder financeiro e não tinha o poder bélico, né? Ou seja, não tinha o poder, né? Não tinha o dinheiro e não tinha as armas. Então, obviamente, a decisão do projeto de república ficaria entre os grandes proprietários de terra, que tinham o dinheiro, e os militares, que tinham as armas. Então, vamos ver quem ganhou de todos esses, né? Esses três modelos, quem foi que ganhou. Então, em 1889 é instaurada a República com um governo provisório, né? A República é instaurada e então se produz um governo provisório até que se constitua, até que se ordene, né, a criação de uma Assembleia Nacional Constituinte, ou seja, que se reúna um grupo de pessoas da nação que vão estabelecer a nova Constituição do país. Lembrando que o Brasil possuía uma Constituição, né, na época, a Constituição de 1824, que era uma Constituição monarquista. Então, a primeira Constituição republicana do Brasil. É essa que eles vão tentar construir a partir desse momento. Então, é um governo provisório estabelecido, né, sobre a chefia de Deodoro da Fonseca, o que declarou a República. E as primeiras atitudes desse governo é o exílio da família real em Portugal. Né, eles meio que expulsam mais ou menos a família real. E isso é outra pista de como o nosso processo de saída da monarquia para a República foi amistoso, é que a família real saiu do Brasil sem nenhuma consequência. Enquanto que, por exemplo, a família real da França, quando foi para ocorrer a Revolução Francesa, foram todos mortos, né? A família real russa, no contexto da Revolução Russa, foram todos mortos. Então, nossa república foi estabelecida de uma forma bem ordenada e bem camarada com relação aos nossos antigos governantes, né? Os membros da família real. Aí convoca-se uma constituinte, né? Essa assembleia que vai decidir a nova Constituição. É separada a Igreja do Estado. Até esse momento, Igreja e Estado eram uma mesma entidade. Então, a partir desse momento aí é que, por exemplo,
o Estado passa a ser laico, né? A ideia de que o Estado ele não tem uma religião. O Estado brasileiro não teria uma religião. Até esse momento, o Brasil tinha apenas uma religião, que era a religião católica. Então, existe essa separação de Estado e Igreja e a adoção de novos símbolos nacionais. Essa nova adoção de símbolos nacionais é justamente a bandeira nacional, o hino nacional e o brasão de armas da nação. É interessante essa questão da bandeira, sobretudo, né? Por quê? Qual deveria ser a nossa bandeira, segundo os membros do governo provisório? Seria esta aqui. Essa bandeira parece bastante com outra bandeira que a gente conhece muito, né? Exatamente. É quase que uma cópia da bandeira americana, só que em vez do vermelho, azul e branco, temos o azul, verde e amarelo. E aqui as estrelas dos agora estados, né? Antes na monarquia existiam províncias, agora nós temos os estados. Então, é interessante, por que será que nossa bandeira deveria ser parecida com a bandeira dos Estados Unidos? Porque quem pensa essas questões inicialmente é aquele grupo lá que queria uma república aos moldes estadunidenses. Então, eles praticamente fazem uma cópia da bandeira americana e o Brasil se chamaria Estados Unidos do Brasil. Então, em tudo a gente queria copiar os Estados Unidos, né? Não é de hoje que o Brasil gosta de copiar os Estados Unidos. Mas o que, no final das contas, nos embrólios que aconteceram nas disputas, quem venceu a disputa final pelo tipo de república que seria, foi a galera que tinha as armas, ou seja, os militares. Então, os militares declararam a república e os militares, de fato, tomaram conta e estabeleceram a república, não exatamente nos moldes que eles queriam, né? Houve uma negociação ali, e no final a República Brasileira, estabelecida ali, ela é uma mistura de um modelo federalista, que os proprietários de terra queriam, com um modelo ditatorial que os militares queriam. Então, foi criada os estados, né, as federações, mas com o poder centralizado na mão do presidente, que era um militar. Então, foi uma junção das duas coisas. O presidente, ele não teria todos os poderes, mas a figura do Deodoro da Fonseca era uma figura autoritária. Então, ele fez por onde construir ali de uma forma que esses estados não tivessem tanta independência assim, para que eles não saíssem do controle dele, né, do controle do presidente. E aí a transformação das províncias em estados, né? Hoje nós temos os estados, nós moramos no estado do Rio Grande do Norte. Na época do Império, o estado do Rio Grande do Norte era a província do Rio Grande do Norte. E a bandeira que venceu, né, essa daqui foi erradicada, né, como a gente viu, a gente não ficou com essa bandeirola aqui, ao estilo americano, e venceu essa bandeira que possui em seu interior, nessa bolinha azul aqui, a famosa frase ordem e progresso. Ordem e progresso são os ideais positivistas que eu falei anteriormente. Então, os militares, eles finalmente conseguiram colocar lá na bandeira esses ideais que eles defendiam. A ordem militar e o progresso, que representava o progresso da ciência, enfim, um progresso da nação, né? Então, é interessante como existiam esses três formatos de república. 2 deles eram os mais poderosos e, no final das contas, a república que se originou é uma república que mistura o ideal dos grandes proprietários de terra, de uma república federalista, com o ideal dos militares, o ideal de ordem e progresso, o ideal, sobretudo, de centralização do poder na figura do presidente. Então, é criada a nova Constituição do Brasil, a Constituição republicana, né? A primeira Constituição republicana. Essa Constituição, ela prevê a divisão do Estado em 3 poderes: o legislativo, executivo e judiciário. Legislativo, Câmara dos Deputados, Senado; executivo, o presidente e os governadores; e o judiciário, né, aquele grupo
né, de juízes ali, a galera que julga mesmo. E nessa Constituinte estava prevista a convocação para as eleições presidenciais. Duas candidaturas foram apresentadas no contexto. Deodoro da Fonseca, quem declarou a República, e Floriano Peixoto. Interessante, os dois estavam disputando. O Deodoro ganhou a disputa. É importante salientar aqui que essa eleição ela não foi feita como é hoje, ou seja, todo mundo do país votou. Essa eleição foi feita entre os membros da Assembleia Constituinte. É importante lembrar disso. Então, os membros da Assembleia Constituinte votaram entre o Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto. E o Deodoro venceu, só que o Floriano, que estava disputando com o Deodoro, ele se tornou o vice do Deodoro. Então, aqueles dois eles eram inimigos políticos, mas acabaram tendo que compor o mesmo governo. É interessante isso. Então, o voto ficou estabelecido, depois dessa Assembleia Constituinte, que o voto seria apenas para os homens maiores de 21 anos. Então, ficavam excluídos do voto as mulheres, obviamente, os mendigos, as pessoas mais pobres, analfabetos, frades, que são os padres, e os soldados. Então é interessante esses grupos aí que eles colocaram de fora, Eram os grupos que o exército mais temia. O exército temia, sobretudo os frades e os soldados. Essas duas figuras eram temidas pelo exército. E essa questão de colocar mendigos e analfabetos fora do direito ao voto, colocava praticamente grande parcela da população fora. Além das mulheres, que já é uma grande parcela da população, colocar mendigos, analfabetos fora, quer dizer que uma grande parte da população ficaria de fora das eleições, porque, obviamente, naquele contexto, a educação não era pública. Então, muito poucas pessoas no Brasil saberiam ler e escrever. Então, essa Constituição, ela é já de cara uma Constituição muito desigual, uma Constituição muito pregada ali na desigualdade. É até interessante perceber esse simbolismo aqui nessa gravura do contexto, Aqui nós temos a República, que sempre é representada como uma mulher, ironia, As mulheres estiveram fora de todas as primeiras constituições que foram feitas, durante a independência dos Estados Unidos, durante a Revolução Francesa. As mulheres não tinham direito a voto e nem muito menos a representação política. Mas a mulher sempre é a figura da República. A República sempre é representada como uma mulher. E essa mulher aqui, a República, sendo aceita, sendo louvada por uma série de homens. Então, apenas os homens tinham direito à República. É bem simbólico essa gravura. E aí nós temos uma questão importante do governo provisório, do Deodoro da Fonseca, que foi a política econômica do Rui Barbosa. O Rui Barbosa, que era o ministro da economia, a espécie de ministro da economia do governo do Deodoro. Ele propôs uma política econômica que tinha por objetivo incentivar as indústrias no Brasil. Lembremos, nós estamos no contexto da primeira Revolução Industrial, a Inglaterra está a todo vapor. O Brasil tinha, na visão do Rui Barbosa, tinha que deixar de ser apenas aquele país agrícola para se tornar um país industrial. Esse ideal do Brasil, deixar de ser país agrícola e se tornar um país industrial, é um ideal extremamente antigo, Então, ele perdura desde lá, do final da monarquia, início da república, até os dias de hoje. A gente ainda não conseguiu deixar de ser um país agrícola. Então, ele tinha o objetivo de incentivar o desenvolvimento industrial. E qual era a forma que ele pensava em fazer isso? A forma era elevar os impostos sobre os produtos vindos de fora, ou seja, dos produtos importados. Aumentar os impostos sobre esses produtos, reduzir os impostos sobre os produtos internos e oferecer grandes empréstimos para quem desejasse fundar sua empresa no Brasil,
Ou seja, o governo federal, o governo brasileiro sairia distribuindo dinheiro para quem quisesse investir. E isso foi feito de uma forma totalmente sem estudo, sem análise. Então, qualquer um que chegasse para o governo e dissesse, olha, eu tenho aqui uma proposta de uma empresa. O governo, sem nem muito pensar, ia lá e dava o dinheiro. Então, muitas dessas empresas que foram projetadas nesse momento, ou nem saíram do papel, ou faliram assim que abriram. Então, isso gerou um grande desperdício de dinheiro. E isso também veio no momento em que o governo, para ter mais dinheiro para emprestar para essas pessoas, passou a imprimir mais moeda, imprimir mais dinheiro. E a impressão de dinheiro, sem que esse dinheiro tenha um valor, faz com que ele desvalorize ali no contexto, né? A moeda desvaloriza. Isso leva, consequentemente, à inflação e à crise econômica. Então, a política do Rui Barbosa ela foi desastrosa para o governo brasileiro, para esse primeiro ano da República, e mergulhou o Brasil numa crise financeira. Seguindo aqui, essa charge aqui, ela representa o que aconteceu no Brasil com relação a essa política do Rui Barbosa, né? No Brasil existia o mercado de ações. Então, lá no contexto, no lugar onde se vendia e comprava ações, né, o mercado financeiro, virou uma verdadeira balbúrdia, uma verdadeira bagunça entre pessoas querendo comprar e vender ações, e isso foi comparado com um balcão de apostas do Jockey Club, um balcão de apostas em cavalos. Por isso essa política do Rui Barbosa também ficou conhecida como política do encilhamento, né? Ou seja, ele comparava-se à bagunça dos vendedores de ações lá no mercado de ações com a balbúrdia que era feita nas pessoas ali no mercado no balcão de apostas de cavalos. E aqui essa charge demonstra isso, né? Como aqui o acionista, né, com as ações aqui amarradas e as pessoas segurando, enquanto os outros assistem, né? Ele está ali preparado para ser solto, né? Preparado para a corrida. Então, as crises do governo Deodoro da Fonseca, né? O governo Deodoro, lembrando novamente, né? Deodoro, ele é um militar. E ele é extremamente autoritário. Então, com aquele ideal que se tinha, né, de que que os militares tinham de como seria a república, eles queriam mesmo um governo ditatorial, autoritário, onde os militares tivessem todo o poder. Então, o Deodoro, quando ele é eleito presidente, ele começa a ter essa postura, né, de que ele é o grande chefe da nação e que ele tem todos os direitos, e ele não quer dividir esse poder, essa autoridade, com o Congresso. E aí começa a existir conflitos entre o Deodoro e o Congresso. Esses conflitos vão ser muito acentuados em agosto de 1891, quando o Congresso tenta passar uma lei chamada Lei de Responsabilidade, que limitava o poder do presidente. Essa lei foi pensada pelos congressistas para tentar impedir que esse presidente desse um golpe e se tornasse um ditador. Então, essa era a intenção do Congresso. Isso levou justamente que em 3 de novembro de 1891, o Deodoro mandasse fechar o Congresso. Então, ele deu a ordem lá para eles fecharem o Congresso. Só que aí, no contexto no mesmo ano, né, no mesmo novembro de 1891, se dá a primeira revolta da Armada. A revolta da Armada é convocada pelo Floriano Peixoto, pelo vice-presidente do Deodoro. Para quê?
para parar o Deodoro, né, para parar esse processo de fechamento do Congresso, mas principalmente para prejudicar o Deodoro. Então o Floriano Peixoto ele faz isso não exatamente pensando no Congresso, mas pensando em prejudicar aquele que era seu adversário político, que era o Deodoro da Fonseca. Então ele incentiva a primeira revolta da Armada, que consistiu em que o almirante Custódio de Melo, a bordo do encouraçado Tamandaré, ou do encouraçado Riachuelo, ameaça bombardear o Rio de Janeiro, caso Deodoro não renuncie. Então vocês imaginem a situação que não foi. O encouraçado Riachuelo estava aportado na Baía de Guanabara, com todos os seus canhões apontados para a cidade do Rio de Janeiro e ameaçando que iria atirar contra o Rio de Janeiro se o Deodoro não renunciasse. Então, de fato, é uma situação totalmente estranha, né? Você pensar que isso aconteceu, né? Então, de fato, o Deodoro acaba renunciando e o Floriano Peixoto assume como presidente. O Floriano Peixoto vai ser conhecido como Marechal de Ferro. Então, ele vai ser ainda mais autoritário do que o Deodoro da Fonseca. Porém, ele vai primeiro, no seu governo, produzir algumas medidas de contenção popular, que seriam basicamente o quê? Ele diminui o preço da carne, diminui os aluguéis, né? Incentiva a construção de casas e diminui os impostos. Então, tudo isso ele faz para quê? Para que não exista revoltas populares contra o seu governo. E, ao mesmo tempo, ele vai produzir uma perseguição aos apoiadores do Deodoro nos estados, né? Os presidentes de estado vão ser perseguidos pelo Floriano Peixoto. Isso leva diretamente à segunda revolta da Armada, que basicamente consiste na mesma coisa, né? A Marinha, alguns almirantes se colocam contra o Rio de Janeiro e ameaçam bombardear novamente o Rio de Janeiro, só que dessa vez não causa o mesmo efeito que teve sobre o Deodoro. O Marechal Floriano Peixoto compra a briga e dá início a um combate violento entre o Exército Brasileiro e a Marinha nessa segunda revolta da Armada, onde os revoltosos acabam tendo que fugir do Rio de Janeiro, porque eles não perderam ali o embate, né? E esses fugitivos da segunda revolta da Armada vão se juntar a um outro grupo lá no sul do Brasil, ou seja, a revolta da Armada acontecia no Rio de Janeiro. Eles descem e vão para o sul do Brasil, onde estava acontecendo a Revolução Federalista, que nada mais era do que um grupo lá do Rio Grande do Sul que queria que a República fosse federalista naqueles moldes que os grandes proprietários queriam. Ou seja, que cada estado tivesse sua autonomia diante da União, diante da nação, né? Cada estado tivesse sua autonomia. Então, esse grupo federalista começou uma revolta no Rio Grande do Sul extremamente sangrenta, que, com a ajuda desses revoltosos da segunda revolta da Armada, começou um processo de guerra civil no Brasil. O exército de Floriano Peixoto foi para o Rio Grande do Sul, enfrentou esses dois grupos, né, os remanescentes da revolta da Armada e os federalistas, e nesse embate acabou acontecendo uma guerra civil, e que no final acabou com o resultado que Floriano venceu a guerra, mas mesmo assim, no final das contas, acabou caindo, né, o Floriano acabou sendo retirado, e foram convocadas novas eleições em 1894. Essas novas eleições vão marcar o fim dessa chamada República da Espada,
e o início da República Oligárquica, ou da República do Café com Leite, que é o nosso próximo tema de estudo na próxima aula. Então, eu quero lembrar aqui a vocês uma coisa importante. Agora que vocês assistiram o vídeo, eu peço para que vocês dêem um tempo, vão aí nos comentários, coloque o seu nome e a sua turma. Porque isso é muito importante, porque é isso que vai ser contabilizado como a sua presença na aula de hoje. Então, quem não fizer isso vai levar falta. Então, já que vocês já estão aqui, vocês já assistiram o vídeo, já fizeram a parte mais difícil, que foi assistir o vídeo. Vão agora nos comentários, coloque seu nome e sua série, simples assim. Se tiverem alguma dúvida, podem tirar ou aqui pelos comentários ou no grupo do WhatsApp, que eu estarei lá pronta, aposto para responder qualquer dúvida. Ok? Até a próxima aula e tchau, tchau.